Olá, bem-vindo à aula 6, módulo 5, setor pessoal, adicionais. Organização da aula 6. Adicionais. Adicional de salubridade, adicional de periculosidade, adicional noturna. Adicionais. Valor complementar, adicional ao salário. A adicional pode ser pelo horário ou pelas condições de trabalho. Quais são os tipos de adicionais? Periculosidade, insalubridade, noturna e a hora extra. A insalubridade e a periculosidade. Atividades insalubres afetam a saúde do trabalhador. Exemplo, exposição ao sol, ao frio, acima do tolerável. Ruídos constantes e intermitentes, acima do tolerável. E agentes químicos biológicos. A adicional de insalubridade pode ter grau 10, mínimo, 20, médio e 40, o grau máximo. Periculosidade. Atividade perigosa oferece perigo ao trabalhador. Risco de vida. Exemplo, exposição permanente a inflamáveis e explosivos. Exposição a energia elétrica. Exposição a roubo. A adicional é 30% sobre o salário. Adicionais de periculosidade. Aí você está vendo todo o risco. O segurança, os bombeiros, pessoal que trabalha na eletricidade. Adicional de periculosidade. É um valor devido ao empregado exposto a atividades periculosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. São consideradas atividades ou operações perigosas aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente ao trabalhador a inflamáveis, explosivo ou energia elétrica, roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou profissional. São periculosas as atividades em contato com substâncias inflamáveis ou explosivos, substâncias radioativas ou radiação ionizante ou energia elétrica em condição de risco acentuado. A periculosidade é caracterizada por perícia a cargo do engenheiro do trabalho ou médico do trabalho, registrados no Ministério do Trabalho. Cálculo da adicional de periculosidade. O salário base, R$ 2.000. Adicional de periculosidade, 30%, R$ 600. Salário base, R$ 2.600. O valor do adicional de periculosidade será o salário do empregado, acrescido de 30%, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação de lucro, sobre o salário base, 30%. Adicional de insalubridade. A adicional de insalubridade é um direito concedido a trabalhadores que são expostos a agentes nocivos à saúde. Há 3 graus: mínimo, que dá adicional de 10%, médio, que dá adicional de 20% e máximo, que dá adicional de 40%. Adicional de insalubridade. Condições insalubres são aquelas que expõem o funcionário a agentes nocivos à saúde, como barulho, produtos químicos, poeira, frio, doenças. As empresas que trabalham com atividades que podem causar problemas à saúde dos empregados devem solicitar ao Ministério Público a realização de perícias para definir o grau de insalubridade, a inspeção, a vistoria, laudo de avaliação do posto de trabalho. O médico vai ver, ou o engenheiro, os fatores de risco na empresa. Adicional noturna. Considera-se trabalho noturno o executado das 22 horas de um dia às 5 horas da manhã do outro dia. Temos 7 horas de relógio, que corresponde a 8 horas de trabalho diurno. A hora noturna é computada como 52 minutos e 30 segundos. O horário noturno compreende, no trabalho urbano, das 22 às 5 horas da manhã. No trabalho rural e lavoura, das 21 horas às 4 horas da manhã. E o trabalho rural e pecuário, das 20 horas às 3 horas da manhã.
Cálculo da adicional noturna. Um empregado tem salário de R$ 900 e trabalha 220 horas por mês. Cálculo da hora normal. R$ 900 dividido por 220 horas, ele ganha R$ 9,09 por hora. Cálculo da hora noturna, adicional de 20%. A hora normal é 9,9 vezes 20% passa para 1,18. O valor da hora noturna será R$ 9,09 da hora normal, mais 20%, que será 1,18. Então, o valor da hora noturna será R$ 10,27. Horas extras. A legislação trabalhista vigente estabelece que a duração normal do trabalho, salvo os casos especiais, é de 8 horas diárias, ou seja, 44 horas semanais no máximo. Todavia, poderá a jornada diária de trabalho dos empregados ser acrescida de horas suplementares, em número não excedente a 2 horas no máximo, por dia. Cálculo de horas extras. Para calcular a hora extra, precisamos calcular o salário hora. Um empregado com salário de R$ 880, encontraremos o salário hora dividido o salário contratado pela quantidade de horas trabalhadas. R$ 880 dividido por 220 horas dá R$ 4,00 a hora trabalhada. Cálculo da hora extra. Adicional de 50% sobre o valor do salário hora, se a hora for cumprida de segunda-feira a sábado. Aos domingos e feriados, o adicional será de 100%. Cálculo da hora extra. 50% sobre um salário hora de R$ 4,00, se a jornada for de segunda a sábado. 50% de R$ 4,00 dá R$ 2,00. Acréscimo ao salário hora. R$ 4,00 mais R$ 2,00, R$ 6,00 a hora, 50%. Jornada aos domingos e feriados, acréscimo de 100%. Se a hora, como calculamos, é R$ 4,00, mais 100% seria R$ 4,00. Então, a hora no sábado e domingo seria R$ 8,00. Banco de horas. Banco de horas, como funciona? O excesso de horas em um dia pode ser compensado em outro dia de trabalho, por força de acordo ou convenção coletiva, sem acréscimo de salário, desde que não exceda as jornadas semanais de trabalho, nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias. Banco de horas. O chamado banco de horas caracteriza-se como a armazenagem de horas trabalhadas, além da jornada normal diária de trabalho, sem o pagamento adicional de hora extra, devendo tal excesso, entretanto, ser compensado pela sua correspondente diminuição em outros dias de trabalho, de tal forma que não exceda no período máximo de 180 dias, isto é, 6 meses de sua realização. A soma das jornadas semanais de trabalho previstas nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias.